Aqueles que ainda eu não saudei e não dei o bom dia e graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que bom que você escolheu estar aqui nesta manhã para juntos nós podermos estar celebrando ao Senhor, refletindo a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O texto bíblico em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Agora, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias 23, versículo 29. Na NVI, a gente lê assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Foi o Senhor então indagando, mostrando para o profeta Jeremias a respeito da sua palavra. Meus queridos irmãos, hoje, segundo domingo de dezembro, nós celebramos e comemoramos o quê? O Dia da Bíblia. Eu peguei um texto que nos diz assim: celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. E graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela entidade ou pela Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Como cristãos, nós nos alegramos, porque temos a oportunidade, como disse na oração no início desta celebração, de podermos desfrutar da liberdade de termos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E ao desfrutarmos desta liberdade, nós podemos usar a palavra de Deus nas nossas reuniões, nos nossos encontros como comunidade, como igreja, nos nossos encontros nas casas, nas nossas células ou nas visitas que fazemos. O importante e o fato é que nós temos esta liberdade. E eu gostaria de, nessa manhã, a gente poder voltar um pouquinho o nosso pensamento e valorizarmos a questão da Bíblia como a palavra de Deus, tentando entender como a Bíblia chegou até nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nós temos ali um texto que nos diz sobre a inspiração da Bíblia. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas quem é o autor da Bíblia?
E aí as pessoas não têm a noção ou não têm uma resposta. Porque, como nós vamos ver, a Bíblia ela é composta de livros. E há ali uma participação das pessoas, dos seres humanos, na composição desses livros. Mas a inspiração da Bíblia, ela vem de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia não é uma obra literária qualquer. Ela foi inspirada por Deus. Ela foi orientada por Deus. Por isso que muitas vezes nós precisamos pedir ao autor da Bíblia que nos dê então um discernimento no momento em que estamos fazendo a leitura deste texto ou destes textos. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ensinar, é aquele que vai nos ajudar. Quantas vezes você, antes de ler a Bíblia, você parou, orou e pediu a Deus que estivesse lhe ensinando, lhe mostrando o que aquele texto estaria dizendo para você ou vai estar dizendo para você? Muitas vezes a gente tem um hábito ou criamos um ritual de ler a Bíblia simplesmente abrindo o texto e fazendo a leitura. Não nos envolvemos com aquela leitura. Talvez eu tenha um cronograma de fazer a leitura da Bíblia durante um ano todo e eu tenho que ler 4 a 5 capítulos da Bíblia em livros diferentes. Então, simplesmente para poder cumprir aquele plano, eu faço a leitura. Mas eu não deixo que esta palavra se envolva comigo e eu me envolva com ela de tal forma que eu venha dizer como Samuel disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Se nós estamos defendendo e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos então da ajuda do autor da Bíblia, da ajuda do Espírito Santo de Deus, que é Deus, para que Ele possa nos ajudar a compreender e a discernir o que nós entendemos, o que estamos lendo na palavra de Deus. Meu querido irmão, você tem se dedicado à palavra de Deus? Essa semana eu tive a oportunidade, o privilégio de estar na célula dos adolescentes de nossa igreja. E naquela reunião da célula, os líderes da célula estavam conversando e sempre perguntavam, quando cada um ia compartilhar a sua semana, o que havia acontecido. E a pergunta também sempre encerrava assim: você leu a Bíblia e orou durante essa semana? O resultado foi interessante. Não preciso estar compartilhando com vocês todos os resultados, mas foi muito interessante. O importante é que há aquela preocupação de que precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, ler a Bíblia. Você, quando chega no domingo, que você reúne a família, normalmente, se você não reúne a família, você está em casa ou com alguns amigos, ou você vai almoçar fora, você aproveita o domingo, né? Então faz aquele almoço gostoso, ou almoça fora, come uma comida gostosa, e você se alimenta com muita alegria, com muito prazer, naquele momento da sua comida. Aí eu pergunto para você: você vai se alimentar agora só no próximo domingo? É óbvio que não. Amanhã, segunda-feira, normalmente você talvez vai fazer 3 refeições: café, almoço, jantar, ou café, almoço e lanche, ou apenas almoço e lanche, não sei. Mas de qualquer forma, todos os dias você vai se alimentar o seu corpo físico. Você precisa de energia. Da mesma forma é a palavra de Deus. Precisamos do potencial, precisamos do dinamis, que é o poder de Deus, do Espírito Santo, através da sua palavra, na nossa vida. Por isso, precisamos estar atento a tudo que tem a ver com a palavra de Deus. Você tem se dedicado à palavra de Deus? Você tem
gastado um tempo parado para ler a palavra de Deus? Mesmo que você não faça uma leitura extensa, mas ler alguma coisa que te chame a atenção, que o Senhor fale ao seu coração. Esse texto de Jeremias 23, 29 que li para vocês, fazia parte das minhas devocionais. E quando eu li aquele texto, aquilo me impactou. Eu voltei nesse texto de Jeremias várias vezes, porque eu achei muito interessante a expressão de que a palavra de Deus é como um martelo. Numa outra tradução, é como uma marreta que quebra então as pedras ou a rocha. E aí aquilo veio confirmar no meu coração e na minha mente que quem converte é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que penetra, que quebra muitas vezes um coração endurecido. É a palavra de Deus que vai quebrar, que vai arrebentar, para levar e trazer a pessoa aos pés do Senhor. Por isso precisamos dedicar a nossa vida em amor à Bíblia, à palavra do Senhor. Você sabia que a Bíblia, antes de ser escrita, ela era ensinada de uma forma que nós chamamos de tradição oral, onde os chefes das famílias passavam para os seus filhos, para os seus descendentes, todos os ensinamentos a respeito, principalmente daquilo que Deus estava fazendo ou havia feito na vida deles. Lá no Gênesis não existia o material escrito que nós temos hoje. No Êxodo também não. Passou a partir do Êxodo a se ter algo escrito. Mas o que existia era uma conversa, uma conversação sobre Deus, sobre a sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, há uma instrução que foi alimentada por muito tempo na vida das pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás, colocar na cabeça dos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. A Bíblia, ela era falada antes de termos o material escrito. E aí vem uma outra pergunta: você tem conversado sobre a palavra de Deus com as pessoas, com os seus familiares, com os seus filhos? Em suas conversas há uma lembrança, há o momento de entender aquilo que Deus tem feito e tem falado? Quantas vezes nós paramos para conversar tantos e tantos outros assuntos e muitas vezes nós não gastamos um tempinho para conversar sobre a palavra de Deus, para poder comentar, para poder falar, para poder trazer à memória algo que a palavra de Deus está a nos ensinar. Somos muito bons em vários assuntos. Existem pessoas que conseguem estar conversando sobre diversos assuntos, mas muitas vezes não conseguem sequer lembrar de um versículo de cor da palavra de Deus. A tradição oral, ela foi muito importante no processo da formação do que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. O ensino que aqueles homens e mulheres do passado passavam de geração para geração formou a base para que lá no Êxodo, quando Moisés, então já adulto, estava experimentando a liderança em tirar o povo hebreu do Egito, Deus disse para ele o seguinte: que ele deveria escrever tudo aquilo que o Senhor estava a ensinar. Êxodo capítulo 34, versículo 1, versículo 27, versículo 28. E aí nós podemos inferir dizendo que Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia.
A narração que nós temos de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, há um embasamento e também uma tradição de que Moisés tenha sido o escritor destes textos. Eu entendo que Deus falou com Moisés diretamente e ele escreveu. Mas eu também entendo que muitas vezes a irmã dele, Miriam, o seu irmão Arão, a sua mãe, deva ter comentado sobre as ações de Deus na vida do povo. E ele registrou. Tudo que nós temos registrado nos primeiros 5 livros da Bíblia atribui-se a Moisés, que além de receber do próprio Deus a informação, também pela tradição oral, ele recebia os ensinos e passava para o povo. E aí a gente tem aquele texto no Salmo que fala que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, não pecar contra o Senhor. E olha que coisa interessante. Quando Moisés começou a escrever os textos sagrados, ele não tinha papel. Ele começou escrevendo nas pedras, na pedra. Depois usou usou o papiro que vinha do Egito, que era uma planta e era uma casca, então tirava e começou a escrever ali. Depois usou o couro de animais para poder escrever, para deixar registrado, para que alguém pudesse ler e ensinar. Por isso que muitas vezes a gente vê na composição da Bíblia que levou-se muito tempo até a gente ter o que nós temos hoje. Aproximadamente um período de 1500 a 1600 anos foi necessário para juntar todo o material que estava escrito e espalhado para que a gente pudesse ter a composição do que nós temos hoje e nós chamamos de Bíblia, livros. E outra coisa, Deus é o autor, mas Ele usou pessoas para poder estar escrevendo. Mais ou menos 40 homens e mulheres, um total de 40, entre homens e mulheres, em lugares diferentes, em épocas diferentes, estiveram escrevendo o texto que nós temos hoje. A Bíblia ela foi escrita, podemos assim, concebida em 3 idiomas. O hebraico, que era a língua original do povo de Israel, dos hebreus. Alguns textos em aramaico, que era um dialeto recorrente das regiões. E também no Novo Testamento em grego, que a gente chama do grego koiné, que era o grego comum, que era usado usualmente naquele período. E então nós entendemos que Deus usou pessoas, Deus usou circunstâncias, Deus usou pessoas em lugares diferentes para juntar tudo aquilo que Ele queria dizer e expressar para os homens. Por isso que nós falamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela também é a revelação de Deus para os homens. Não precisa levantar a mão. Quero que você pense. Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Toda. De capa a capa, inclusive os mapas. Já leu? Pensa nisso. Todo esse material foi escrito para que nós pudéssemos ter acesso a ele. E assim nós pudéssemos ter acesso à vontade de Deus e à sua palavra revelada para todos nós. Como vocês sabem, meus queridos irmãos, foi passando o tempo e a Bíblia ela tem 2 grandes divisões. O Antigo Testamento, que é composto de 39 livros, e o Novo Testamento, que é composto de 27 livros, dando assim um total de 66 livros. Por conta disso,
é que o termo Bíblia significa biblos, que vem do latim, tem a ver com livros. Uma composição de vários livros que foi ajuntada, podemos dizer assim, para que nós pudéssemos ter hoje a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não tem apenas um único gênero literário. Na Bíblia nós encontramos poesia, na Bíblia nós encontramos romance, na Bíblia nós encontramos narrativas históricas, na Bíblia nós encontramos também legislação, leis, normas, regras. É um livro que, na sua totalidade, ele alcança e aborda todos os tipos de assunto. E tem sempre um ensinamento para todos nós. A Bíblia impressa que nós temos hoje, ela só veio surgir a partir da invenção da imprensa no século XVI. Quando Gutenberg assim inventou a forma de se imprimir textos em papel, e aí a Bíblia passou a ser impressa. E o mais interessante, que eu gosto muito nesse fator histórico, que Gutenberg, quando desenvolveu a técnica da impressão de textos em papel, a primeira impressão de um material completo foi a Bíblia. Segundo os registros, ela foi o primeiro livro impresso e encadernado na história. Olha como que Deus age no meio da gente. Na história, Deus usou a capacidade, a inteligência das pessoas para poder então fazer aquilo, juntar todo o material e para a gente poder ter o acesso a estas informações. Só que a gente tem que entender que a Bíblia, como ela vinha dos pergaminhos, né, alguns materiais escritos em pedras, então juntou-se ali escribas, maçoretas, que eram homens que trabalhavam com a língua, para poder estarem colocando todo esse texto. Então era um texto corrido. Não existia o que nós conhecemos hoje. Por exemplo, no início dessa pregação, eu falei o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quando a Bíblia foi impressa, uma das primeiras das suas impressões, não existia assim uma divisão. E essa divisão veio acontecer depois. Veio a divisão dos capítulos, por um autor chamado Stephen Langton, e também dos versículos, por um impressor francês, Robert Stephanus, em 1551. Aí houve então esta divisão, para poder facilitar a leitura, para poder nos ajudar. Não é tão simples, mais fácil quando eu falo assim, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 36, por exemplo, aí a gente vai localizar. É como se fosse um índice, um indicador. A gente não usa coordenadas para poder nos deslocar de um lugar para o outro, e a gente usa inclusive o GPS. A divisão da Bíblia, ela veio para exatamente nos ajudar a nós podermos estar transitando ali dentro do texto bíblico com mais facilidade. Irmãos, é algo realmente que veio para nos ajudar. Mas existem pessoas que ainda não entendem, não veem a importância desta palavra para o seu coração, para a sua vida. Mas vocês acham que a Bíblia teve facilidade porque é a palavra de Deus? Ela foi preparada, ajuntada num período de 1500 anos, com aproximadamente 40 pessoas, e aí pronto, todo mundo aceitou. A Bíblia, ela também se tornou perseguida. Existem momentos na história em que muitas pessoas tentaram destruir a palavra de Deus. Na Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, houve um tempo em que havia uma perseguição, e também juntavam-se para poder destruir a Bíblia, a palavra de Deus. Existem países que não aceitam a Bíblia no seu território. E existem cristãos que muitas vezes correm um risco de vida
por poderem estar portando uma Bíblia. Existem países que as pessoas não têm o material completo que nós temos, tem apenas trechos, folhas. Eu estava lendo a respeito de cristãos na China, onde eles muitas vezes têm acesso apenas a uma parte, a uma folhinha. Quando uma Bíblia chega em determinados lugares, eles distribuem aquela folhinha para que cada um possa ler. Depois eles vão trocando entre eles. E se algum deles for apanhado com o texto sagrado, eles são condenados à prisão e muitas vezes à morte. A Bíblia, ela foi perseguida. Ela ainda é perseguida em alguns lugares. E aí vem uma pergunta: se houvesse aqui no nosso país uma perseguição, você se arriscaria por amor à Bíblia? Você se arriscaria por amor à Bíblia? Se houvesse uma perseguição de tal forma que alguém entrasse na sua casa e visse uma Bíblia lá, e ele te desse uma ordem de prisão, uma voz de prisão, porque você está com aquela Bíblia, você se arriscaria? Quando eu faço essa pergunta, irmãos, eu sempre me lembro do texto de Atos, quando Pedro e João estavam diante dos magistrados, e aí eles falam assim: olha, vocês não podem falar, vocês têm que calar a boca de vocês, parem de falar desse Jesus. E aí Pedro e João disseram: porque não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Será que nós estaremos de pé diante de uma perseguição? Se eu fosse preso e se cada Bíblia que eu tivesse contasse 10 anos de prisão, eu ia passar mais de 200 anos na cadeia. Porque só na minha sala eu tenho 20 tipos de Bíblias diferentes, com traduções diferentes, formatos diferentes. Por falar nisso, vocês sabem que Martinho Lutero, por exemplo, ele traduziu do latim para o alemão, para que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus. E a nossa versão em português, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que era nascido em Portugal, e ele se converteu aos 14 anos, sentiu-se chamado por Deus para traduzir os textos para a língua portuguesa, e ele terminou a sua tradução em 1644. E porque ele fez aquela tradução, houve uma perseguição, principalmente por alguns líderes religiosos que foram e perseguiram porque não concordavam com aquilo, dele traduzir, tirando do latim, para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, a Bíblia. Então, uma das primeiras traduções na língua portuguesa vem de João Ferreira de Almeida. É por isso que a gente hoje, quando a gente fala, você está usando qual versão da Bíblia? De Almeida, é porque ela vem baseada na primeira tradução para a língua portuguesa. Hoje nós temos várias traduções. Estou aqui com a nova tradução da linguagem de hoje, que é da Sociedade Bíblica Brasileira. Temos a NVI, nova versão internacional. Temos a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Atualizada. Então são várias traduções, mas baseadas especificamente nas primeiras traduções de João Ferreira de Almeida. Agora eu quero uma questão de curiosidade. Vocês se lembram que existia, assim, algum tempo atrás, agora não aparece tanto, mas que nós tínhamos a Bíblia, normalmente a capa era preta, as bordas, a borda da Bíblia, ela tinha uma cor um pouco assim, meio rosada, né? Rosa, se você juntasse assim, você veria uma coisa bem rosa, talvez indo para o vermelho. Algumas têm índice, né, nessas bordas, mas a maior parte tinha capa preta com essa borda rosada. E papel
totalmente branco, bem branquinho. A Bíblia, por exemplo, que eu estou hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, o papel é meio amarelado. Mas essa que eu estou falando para vocês é uma Bíblia antiga, capa preta, borda avermelhada, podemos dizer assim, e o papel branco, bem branquinho. Vocês sabem que tem um significado para tudo isso? Vocês sabiam? A capa de couro preta indica o pecado no mundo. As laterais avermelhadas indica o sangue de Jesus. E as páginas brancas, a luz da palavra de Deus. Então, a Bíblia fechada, esse modelo de Bíblia, ele mostra a condição de trevas do pecador. Mas quando a pessoa abre a Bíblia, pelo sangue de Jesus, é lavado e alcança a luz do Evangelho. Então, até na própria formação desse material para o Brasil, havia um significado. Por isso que muitas vezes, e alguns dos nossos irmãos, mais antigos, eles eram chamados de Bíblia, porque eles carregavam um livro preto com bordas avermelhadas, e dentro desse livro continha a palavra de Deus. Precisamos deixar claro que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tem que ser bem definido isso na nossa mente. Mas eu achei muito interessante essa situação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha me apercebido disso. Lá no seminário, não houve um momento em que falaram sobre isso. Fazendo uma pesquisa histórica, eu vi então que tinha um significado: a capa preta, as bordas avermelhadas e as páginas em branco. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Meus queridos irmãos, a Bíblia, ela está acessível a todos nós. Por isso que eu falei, nós temos a liberdade. Você pode carregar sua Bíblia, ler sua Bíblia, em qualquer lugar, dentro do ônibus, na pracinha, no shopping, em qualquer lugar. Ninguém vai chegar tomando a sua Bíblia e nem te prendendo. E hoje, com a tecnologia avançada, você tem Bíblia no smartphone, você tem Bíblia no computador, você tem Bíblia no tablet, e em vários idiomas, e em várias traduções também. Existe, se eu não estou enganado, 2.251 idiomas e que são falados. E há uma grande parte desses idiomas que já tem a tradução da Bíblia. Esses 2.251 representam 193 milhões de pessoas que também precisam da palavra de Deus. Dia da Bíblia não é para a gente simplesmente ter um momento na igreja, um culto, onde a gente vai estar cantando, falando, explicando, talvez fazendo uma narrativa, uma menção histórica, como eu estou fazendo hoje. O dia da Bíblia é para nos lembrar de que Deus deixou a sua palavra para todos nós, para que nós possamos estar vivendo conforme os seus ensinos, conforme os seus princípios. Em obediência ao mandado de Jesus, nós precisamos fazer o quê? Examinar as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. E o apóstolo Paulo também nos aconselha a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. A Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino, uma fonte inesgotável de nós podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Mas não faça a leitura da Bíblia apenas uma vez por semana. Em todo o tempo, leia a Bíblia. O interessante é que com o passar dos tempos as pessoas pararam de
carregar as suas Bíblias. E agora, a gente com a facilidade, como disse, do celular, a gente prefere estar carregando no celular. Mas de qualquer forma, no celular ou assim, no material impresso, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Faça a oração como Samuel. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Deixa Deus falar ao seu coração. E não foi combinado, mas o pessoal do louvor cantou a música de um dos textos favoritos meu na palavra de Deus, que nos diz assim, vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, e melhor, que ressuscitou e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, e esse texto está registrado no Salmo 44, versículo 22. Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E aí o apóstolo Paulo continua. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas isso só se tornou possível porque um dia esta palavra foi escrita, que pessoas dedicaram suas vidas para poder trazer assim a mensagem de Deus para as outras pessoas. E essa palavra escrita chegou até cada um de nós. Agora eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Quero que você pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se está no celular, pode pegar o celular. Pega a sua Bíblia. Vira para a pessoa que está do seu lado. Leia para ela um dos textos favoritos que você encontrou na palavra de Deus. Compartilhe com ela. E a pessoa também vai compartilhar com você um dos textos favoritos. Ai, pastor, mas eu não sei o endereço. Se é favorito, normalmente a gente lembra. Se é favorito. Mas de qualquer forma, leia para a pessoa que está do seu lado um texto que você entende ser um texto seu, favorito. Deus disse aquilo para você e que aquilo marcou a sua vida. Faça isso nesse momento. Quero convidar o pastor Eliú para que ele possa vir aqui à frente. E o pastor Eliú, com certeza, não só vai compartilhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração, como ele vai trazer uma inspiração de Deus para as nossas vidas através de um texto sobre a Bíblia. Essa palavra que vou dizer aqui
inspirada no livro de Ezequiel, no capítulo 3, quando Deus, chamando Ezequiel, estendeu a mão com um rolo. O livro naquele tempo era em forma de rolo, né? Estendeu um rolo e disse a Ezequiel: filho do homem, come este livro, enche as tuas entranhas deste rolo e vai e fala as minhas palavras ao povo de Israel. Eu achei interessante aquilo porque primeiro ele teria que comer o livro para depois ir falar ao povo de Israel, porque senão ele não teria o que dizer. E de modo que é baseado nessa passagem. Filho do homem, come este livro. E a mão do Senhor se estendeu e o rolo do livro ao profeta ofereceu. Enche as tuas entranhas deste rolo e fala as minhas palavras de consolo. A palavra do Senhor é alimento. Com a doçura do mel dá sustento. Sempre, em todas as gerações, vencendo séculos, rompendo milênios, oferece soluções. Comer o livro do Senhor é encher-se do esplendor da chama que vem da rocha e faz do crente uma tocha que ilumina, que dá calor, que dá vida, que mostra o amor de um pai que tanto amou, que o próprio filho ofertou, dando ao homem condenado o perdão do seu pecado. Comer o livro é encher-se de poder, poder que só o Espírito é capaz de oferecer. A ordem é comer o livro, pois a palavra é comida, é pão, é água, é sangue que no corpo distribui a vida. E a vida está no Filho, que salva a alma doente e faz viver novamente. Amém. Obrigado, pastor. Comer o livro, envolver-se com ele, ela é alimento, a Bíblia é alimento. Que nós venhamos, meus irmãos, aonde nós estivermos, temos sempre a referência de que a Bíblia é a palavra de Deus e que eu preciso dela todos os dias.